Seja bem-vindo ao Encontro com a Palavra. Estamos estudando a carta de Paulo aos Romanos e terminamos nosso último programa com as palavras com que Paulo encerra a divisão de ensino da carta aos Romanos e inicia a divisão prática da carta. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nossas prioridades mudam com o passar dos tempos. Quando somos jovens, temos muita energia para queimar em todo tipo de coisa, mas quando ficamos mais velhos ou se ficamos doentes, as energias diminuem. Ore e peça a Deus sabedoria para usar sua energia, porque ela um dia vai diminuir, hein? Conheço um pastor que, por causa de uma doença, de uma deficiência grave, sofre de fadiga crônica. Por isso ele tomou uma decisão que deve ser nossa também. Não quero usar minha energia em nenhum projeto que não venha de Deus, que não tenha o poder de Deus e que não seja para a glória de Deus. É assim que devemos estabelecer nossas prioridades. Se Deus não for a fonte de um projeto, eu não vou querer me entregar a ele, porque eu, de mim mesmo, não tenho energias para levá-lo adiante. Se por trás desse projeto não existir o poder de Deus, eu não posso me entregar a ele, porque eu, de mim mesmo, não tenho poder para executá-lo. Se o propósito deste projeto não for a glória de Deus, eu não quero me entregar a ele, porque a vida é preciosa para mim. Isso não deveria ser real apenas para os que estão doentes ou velhos. Isso deveria ser verdade para todos que se consideram discípulos de Jesus Cristo. Foi isso que Paulo falou. Se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Depois vocês devem orar pedindo que Deus seja a fonte de tudo para o que vocês se entregarem. O poder por trás de tudo a que vocês se entregam e o propósito de tudo para o que vocês se entregam é o Senhor. E precisa ser o Senhor. Você acha que existe esse negócio de vontade de Deus para a sua vida? Você acha que Deus se importa com a sua personalidade? Você acha que Deus tem um plano para a sua vida? De acordo com as Escrituras, Deus se importa com sua personalidade. Tanto no Velho como no Novo Testamento, a Bíblia afirma que Deus é pessoa. Tanto no Velho como no Novo Testamento, Deus é nosso pastor. No Novo Testamento, Deus é nosso Pai. A Bíblia nos ensina a aclamarmos Abba Pai, que significa meu paizinho. De acordo com o Novo Testamento, devemos ter um relacionamento pessoal com Deus. As Escrituras afirmam que Jesus sabe até quantos são os fios de cabelos da nossa cabeça. Ele nos conhece pessoal e individualmente. No Salmo 139, um dos meus salmos preferidos, Davi conta que Deus já conhecia todos os dias das nossas vidas antes mesmo de termos nascido. Você acredita nisso? O apóstolo Paulo acreditava. Inspirado pelo Espírito Santo, Paulo afirmou que pôde ver na prática como é bom o plano de Deus para as nossas vidas. É um grande engano achar que Deus vai acabar com sua vida se você se entregar a Ele. Deus não é chato. Muita gente acha que entregar-se para Deus é certeza de acabar no lugar que mais temia estar. Eu acreditei nisso durante muito tempo. A pior coisa para mim seria viver numa floresta. Durante anos achei que se eu me entregasse para Deus, teria que viver numa floresta pelo resto dos meus dias. Não acredite nessa grande mentira. A Bíblia afirma que a vontade de Deus é boa. Na verdade, a Bíblia diz que a vontade de Deus é perfeita. A Bíblia afirma que, no que se refere a você, a vontade de Deus é boa e perfeita. É a única coisa que Deus aceita para a sua vida. Deus deu a você dons e talentos e quando você submete o seu plano para a sua vida a Deus, Deus o examina e analisa os dons e talentos que deu a você e às vezes Ele diz, aceito. Em outras vezes Deus diz, rejeitado. Eu não posso permitir isso na sua vida. Sabe por quê? Porque existe a vontade de Deus para a sua vida que é boa, agradável e perfeita.
E o mais importante de tudo isso é que você pode ficar sabendo qual ela é. Neste texto, Paulo conta como podemos saber qual é a vontade de Deus para nossas vidas. De acordo com Paulo, para conhecer a vontade de Deus para a nossa vida, devemos seguir 3 passos. Primeiro, estar centrado em Deus. Foi isso que Paulo quis dizer com a doxologia no final do capítulo 11. Conscientize-se de que Deus é fonte de tudo, o poder por trás de tudo e o propósito para tudo. Por isso você deve estar centrado em Deus. O segundo passo para conhecer a vontade de Deus para a sua vida é comprometer-se com Deus. Você precisa submeter sua própria vontade à vontade de Deus. Para que a sua vontade e a vontade de Deus estejam em alinhamento, você precisa estar sujeito à vontade de Deus. Uma das perguntas que os pastores mais ouvem é: Ei, pastor, como eu descubro qual é a vontade de Deus para a minha vida? Depois de 40 anos tentando encontrar a melhor resposta para esta pergunta, eu cheguei à conclusão que é a seguinte: a maior dificuldade em conhecer a vontade de Deus não está na vontade de Deus, está na sua vontade. Quando você se propõe a conhecer a vontade de Deus, a sua própria vontade é um dos seus maiores obstáculos. João, no capítulo 7, versículo 17, deixou registrado o seguinte princípio de Jesus: se alguém decidir fazer a vontade de Deus, descobrirá. Eu acredito nisso. Se Deus perceber que em seu coração existe um compromisso e uma vontade de conhecer a vontade de Deus para a sua vida, Ele a revelará para você. Muitas pessoas passam a vida sem saber qual é a vontade de Deus para elas. Mesmo se Deus a escrevesse com letras imensas no meio do céu, ainda assim essas pessoas não enxergariam. E se enxergassem, não obedeceriam. Então, para que Deus vai revelar a sua vontade se Ele sabe que a pessoa jamais vai obedecê-la? Por isso, se você quer experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a sua vida, fique centrado e comprometido com Deus. O terceiro passo para que você conheça a vontade de Deus para a sua vida é ser convertido por Deus. Na verdade, sua atitude é passiva. E é assim que Paulo finaliza sua argumentação falando sobre ser transformado pela renovação da mente. Quando Jesus disse que temos que nascer de novo, ele estava dizendo que temos que ter uma experiência na qual a nossa atitude é passiva e a de Deus é ativa. Jesus declarou que essa experiência é obrigatória. O seu nascimento natural ou físico exigiu alguma atitude sua. Você foi responsável por alguma parte desse processo? Foram necessárias algumas explicações do obstetra para que você pudesse desempenhar a sua parte e as coisas acontecessem lá dentro do ventre da sua mamãe? Claro que não. Ninguém precisou explicar nada, ninguém precisou dizer nada. Não houve nenhuma atitude sua, não. Durante o seu nascimento, sua participação foi passiva. Ele simplesmente aconteceu para você. Ou seja, você nasceu. Podemos dizer a mesma coisa em relação ao nascimento espiritual. Quando Paulo nos orienta a estarmos centrados em Deus, ele está nos desafiando a exercer um papel ativo, a submeter nossa vontade a Deus. Isso é uma coisa que você escolhe fazer. Mas tem uma parte na qual a participação de Deus é crucial. Mas transformem-se pela renovação da sua mente. Sabe, os caminhos de Deus não são os seus caminhos, e os pensamentos de Deus não são os seus pensamentos. Existe uma grande diferença entre a maneira como você pensa e faz as coisas e a maneira como Deus pensa e faz as coisas. Isaías, no capítulo 55, diz que essa diferença é imensa. Como os céus são mais altos do que a terra, também os caminhos do Senhor são mais altos do que os nossos caminhos. Por isso, para chegar a conhecer a vontade de Deus para a sua vida, você precisa antes ter passado por uma experiência, a renovação da sua mente. Você terá que ser transformado pela renovação da sua mente. Então você verá quais são os pensamentos de Deus para você e como Deus quer trabalhar em você e através de você. Baseados em Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2,
Podemos afirmar que você vai experimentar e viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus quando você for convertido por Deus. Por isso, esteja centrado em Deus, esteja comprometido com Deus, seja moldado por Deus. Paulo escreveu: não se amoldem ao padrão deste mundo. Muitos de nós têm uma tendência a se conformar com as coisas. Mesmo que os jovens aparentemente sejam inconformados, eles são grandes conformistas. Quando eu estava no colégio, todo mundo só me via com uma jaqueta de couro e calça jeans. Esse era o uniforme dos meus tempos de escola. Isso era o que todo mundo usava, inclusive eu, porque eu estava conforme todos os inconformados. Mas sabe, é bom que a gente tenha no nosso íntimo este desejo de ser diferente, porque é isso que Deus quer de nós, que sejamos diferentes. Quando nascemos, Deus coloca uma tendência em cada um de nós para sermos rebeldes santificados. Em outra tradução da Bíblia, ao invés de amoldar, a palavra usada foi conformar. A ordem de Paulo foi assim traduzida: não vos conformeis com este século. Por isso, não seja como todo mundo é. Não deixe que o mundo molde você. Antes, amolde-se e seja conforme o que Jesus Cristo é. Ele pode fazer com que você se amolde à vontade de Deus para a sua vida. Isso fará de você um inconformado com o mundo e com os valores deste século. Depois de fazer essa aplicação, Paulo apresenta um novo ensinamento que resumi e parafraseei dessa maneira: seja confirmado em Deus. No capítulo 12, Paulo continua falando sobre os dons espirituais. Veremos mais sobre esse assunto na carta de Paulo aos Coríntios, principalmente no capítulo 12. Vamos recapitular. Nessa parte do livro de Romanos, Paulo nos exorta a sermos centrados em Deus, comprometidos com Deus, convertidos por Deus, moldados por Deus e confirmados em Deus. Paulo está nos mandando descobrir quais são os dons que Deus nos deu e nos mandando devolver esses dons para Ele. Os dons que Deus deu a você pertencem a Ele. Quando você entrega esses dons a Deus, eles o levam ao centro da vontade de Deus e você descobre o que Deus quer que você faça. Ficamos por aqui hoje. Até o próximo programa.